Vamos lá? Olá, boa noite, galera. Eu sou o Gil Rodrigues, sou artista aqui da cidade de Fortaleza. Esse é a segunda parte do Festival Extrema, né? Nossa primeira edição. O Festival Extrema, ele acontece a partir das vontades de compartilhar é, cena e criações, composições a partir do aéreo, né? Não só do aéreo, mas a partir de uma pegada mais contemporânea. E o edital que a gente ganhou foi o edital das áreas técnicas, em que é o edital que surge do movimento dos trabalhadores técnicos em prol de protagonizarem suas pesquisas e obras sem separá-las do artístico. É um movimento pioneiro no Ceará e fruto de muita luta desses profissionais. É a primeira edição também desse edital, que foi da PENAB, se eu não me engano, não é isso, Bruno? E a gente está tendo essa conversa hoje com a Adele Constantini. E a Adele se apresenta, por favor, para a galera que está aqui. Estão me ouvindo? Oi, gente, boa noite. Ô, Gil, falhou um pouco na hora que você falou, a Dali Costantini deu um tiltzinho aqui. O que você falou? Ah, só pedir para tu se apresentar e falar um pouco de ti. Tá. Bom, gente, primeiro de tudo, um grande prazer estar aqui nessa sala compartilhada com gente de longe daqui, de outra região do Nordeste maravilhoso. Eu já fui para aí 2 vezes e eu espero voltar várias. Já emiti minha reclamação que eu estou participando desse edital via online, eu queria estar presencial no próximo, vamos tentar. Tudo é uma desculpa para ir para o Ceará. E, bom, eu sou artista de circo, primordialmente, e é o meu grande guarda-chuva de vida. E aí trabalho como artista, trabalho como produtora, trabalho como professora, trabalho como diretora, e trabalho também com outras áreas, ou preparação de elenco. Acabei esse final de semana, eu estreiei uma peça de teatro, onde eu fiz uma preparação de elenco, porque ia ter uma cena de pessoal pendurado, assim, eu faço bastante isso. E faço muita produção de outras áreas também, então meio que, não sei me resumir nesse momento. Mas, primordialmente, grande guarda-chuva é artista de circo e de acrobacia aérea. O meu pensamento criativo em geral, corpos suspensos, assim. Daria essa amarrada. Que massa, Adele. E as tuas formações, Adele? Porque como foi que o circo surgiu assim na tua vida, né? Porque aí tem um start, né? Tipo, Adele, criação aéreo, como que isso veio assim? Veio, assim, eu fui uma criança acrobática, né? Porque eu fiz ginástica olímpica até os 13 anos, competia e tudo mais. Mas eu não era uma criança que tinha muito acesso à arte, assim. Era uma criança de esporte mesmo, sabe? E essas crianças, assim, hiperativa e, bom, gastava energia ali nas coisinhas, me botavam para correr para dar cambalhota. Aí, quando eu tinha 18 anos, alguém me contou que na Fundição Progresso tinha aula de tecido e que era minha cara e que eu tinha que ir. Uma amiga minha, atriz, falou isso. Aí, menino, cara, aquele dia eu deveria até fazer uma comemoração com essa data, que eu não sei, não faço ideia qual foi, porque desse dia eu conheci a Intrépida Trupe, que é aqui na Lapa, na Fundição Progresso. Fiz aula, me apaixonei, aí de lá eu descobri que existia a Escola Nacional de Circo, que eu também nunca soube, não era perto da minha casa, enfim. Entrei, treinei, entrei para a escola. Aí de lá também teve uma audição para uma escola italiana, que aí eu prestei, passei, então aí foi assim, na verdade, a entrada do circo na minha vida foi meio sem planejar, assim, sabe? Mas
coisas sincrônicas, porque aí esse cara que era o professor da Intrépida Trupe, ó, eu tenho 42, eu tinha 18. Quanto tempo faz? Não sei. Faz a conta. 40, de 42 para 18, 18? 28, 38, 20, quase 25 anos, né? Ano que vem faz Aham. 25 anos. Esse professor que estava dando aula nessa minha primeira aula da Intrépida Trupe, hoje em dia é o que tu conheceu, o Renato, Ah, sim, é aqui em meu Fortaleza, sócio, quando tu diretor veio, de um né? monte de Sim. peça minha, produz milhões de coisas dele, a gente tem empresa junto, enfim, então, uma coisa louca, assim, meio. Foi assim. Dessa Então, coisa. formação mesmo. Eu fiz a escola de circo e Uhum. fiz uma escola que se chama Escola de Circo Vertigo, na Itália, que também Hum, foi lá 2007, de sim, 2007 a 2009. tudo. Era uma Depois, formação técnica. menos técnica, mais artística do que a do Rio. Acho que eu Ah, diria que a escola daqui é uma formação técnica, lá eles chamam de escola profissionalizante. Eu não sei qual é o termo que eles estão usando hoje em dia também, porque pode ter mudado. hum, sim. Mas ela tinha um estofo mais artístico, mais criativo. Chique. Era bem técnico também, assim, mas tinha um outro lugar criativo, assim, mais contemporâneo. Talvez a linguagem que fosse diferente, assim, não sei. Sim, Então, mas formação padrão, assim, eu fiz essas duas. Mas chique. eu fiz muita formação que eu digo indireta, assim, porque fiz muito curso de muita coisa, assim, Claro, sabe? claro. Muita. Que eu acho que todo mundo acaba fazendo, assim. Não sei se todo mundo, mas. Mas acaba bebendo também de outras linguagens também para É, agregar, né? Para é. agregar na sua criação. E aí, Adélia, eu quero muito interessante tu falar sobre essa questão de uma formação técnica para uma mais artística. É como em que momento tu se deparou com essa primeira criação, sabe? Quando tu se pensou em criar um espetáculo aéreo, quando se pensou em criar uma sequência para apresentar, né? Tipo assim, pela primeira vez. Como foi isso para ti, assim? Porque no circo a gente acaba tendo muitas possibilidades, mas sempre é muito solo, né? No sentido de é você com seu aparelho, é você com seu duo no máximo, treina, 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 e aí vão apresentar. Eita, como é que é isso? Porque comigo, ao menos, foi muito teve esse momento de abrir, né? E aí eu fiquei muito nervoso, porque eu falei, caralho, eu passei um ano treinando sozinho, e agora eu vou ter que apresentar, como é que é isso? Eu me deparei muito com isso. Como foi isso para ti, assim, essa tua primeira? Cara, comigo, assim, como eu fiz a escola de circo, na época da escola de circo que eu estudava lá, hoje em dia não é mais assim. Mas a escola, ela toda última sexta-feira do mês tinha espetáculo para crianças das escolas, de escolas, entendeu? A prefeitura trazia milhões de ônibus. Então, a última sexta-feira do mês tinha uma apresentação de manhã e uma apresentação de tarde. Nossa, que incrível isso! Não tem mais. E era Caralho! incrível, porque aí eu não sei, eu não tive, na verdade, assim, as primeiras apresentações, assim, minha família foi e falava assim, Adele, pelo amor de Deus, parece que o professor que estava ali do lado te cuidando, parece que ele estava te obrigando a se apresentar, porque eu nem era preparada, entendeu? Era meio que vai lá, minha filha faz parte da tua formação, se E joga você aí, joga lá. entendeu? Caraca, gente! E aí eu Isso acho era que isso muito foi um raro. grande privilégio, porque envolvia tudo. Era aquela lona gigante, cheia de criança, era testar as sequências, era fazer truque difícil, porque aí os professores mandavam a gente botar lá os trucões, sabe? Então, lidar Porque com a tem. altura, lidar com Hum. tudo. E também Então, lidar isso com lá no essas, com esses, comecinho. com esses lances também dessas formações, né? Porque acaba que a gente ainda tem, querendo ou não, formações pautadas em cima de técnica, que é importante, que é necessário, porque a gente precisa se cuidar. Mas sempre é muito em cima disso, né? Tanto que a gente chama mais encontros com nossos aparelhos de treino do que de ensaios.
E aí acaba ficando muito para isso. Em que momento tu começou a refletir sobre essa questão de possibilidade de uma criação mais ampla que foge para além dessa virtuosa que a gente já conhece, tão comentada do circo, né? Porque pelo que o pouco que eu já vi do teu trabalho assim, é muito vai para uma outra via, né? Não chega, Uhum. não vem para essa via de uma coisa mais esplêndida no sentido de eu ver para aplaudir e ver tu executando coisas muito difíceis. Eu vejo tu, pelo que eu já acompanhei, o teu trabalho e também de uma residência que a gente fez de criação em circo, né, de dramaturgia, foi muito pautado em cima por uma outra via. Como é que eu dialogo com esse aparelho? Como é que meu corpo está nesse aparelho? Como é que eu presencio esse aparelho junto com a cena, assim, né? Cara, acho que é um longo. Eu vou tentar resumir, assim, tentar falar Ah, de uma forma mais pode aloprar a linear gente, viu? A gente está aqui possível. para ouvir. Pode, pode aloprar a gente aí falando que a gente adora. Não, é que tem uma coisa assim. Eu não sou anti-virtuose, tá? Isso eu acho que é uma coisa importante de se dizer. Mas teve uma frase que eu ouvi da Raquel Racha, eu acho, se eu não me engano, que ela mora em Marseille, ela é diretora do Arcaus, que é uma companhia francesa que eu trabalhei depois que eu morei lá na Itália também. Ela falava assim, eu acho que eu falei isso para vocês também, é, um salto mortal, uma queda, uma parada de mão. O circo é uma arte milenária, entendeu? A gente vê isso há mais tempo do que a gente vê cinema, do que a gente vê qualquer outra coisa, certo? Agora, que história você quer contar ou de que forma você quer fazer isso, sabe? Acho que essa frase, para mim, me ajudou. Não que eu não tivesse esse interesse, porque eu sempre tive, tipo, nessa época da escola de circo, 20 anos atrás, que na escola eu super fazia minha lira com um salto alto vermelho, fazia um tango, fazia um negócio super mais clássico, e posso fazer até hoje, tá? Porque eu não sou anti isso, eu entro e faço muito bem. Aí É, eu já vi, tu apresentou pra gente, inclusive, na residência. Tu fez uma mas se sequência não lindíssima. fiz o classicão, posso fazer uma makezona e fazer. Mas nesse mesmo tempo, eu também era chamada para uns cabarés que tinham aqui no Rio, antigamente, onde a gente podia testar outra coisa. Então, eu lembro, o que eu era capaz, subjetivamente naquela época, sem ter me trabalhado tanto artisticamente, mas querendo testar outras coisas diferentes do que eu podia testar na escola de circo, sabe? Sei lá, eu mudava música, aí eu tentava botar a mesma sequência técnica, só que com outro figurino, sei lá, uma coisa mais rasgada, mais punk, e sei lá, uma música do Metallica. Sei lá, eu ia por aí, eu não tinha muito recurso ainda. Com o tempo, aí eu acho que é isso, o cruzo com as outras linguagens, ver outros espetáculos, entender outras formas de expressão, aí eu fui entendendo que tudo é possível, se eu quiser, né? Vale tudo, mas não vale qualquer coisa. Tipo assim, eu posso ir para qualquer lugar, desde que eu escolha aqui um caminho para ir, sabe? Então, eu acho que foi um percurso indo aí. Isso é uma coisa. A outra coisa eu era obsessiva por treino, ainda sou. Agora, tudo bem, estou mais restrita com o tempo, por causa de trabalho, de filho, mas eu era obsessiva. Então, assim, a oficina de criação em aéreo, que eu vivi aí com vocês, que eu facilitei aí com vocês, eu fui desenvolvendo a partir de umas coisas que eu botava em mim, para botar o meu corpo em outro lugar, né? E isso variava, desde isso. Ficava com a mão toda cheia de calo, não aguentava mais segurar em ferro. Aí eu falava, beleza, vou passar uma semana indo para a sala de ensaio e subir nessa lira e ver tudo que eu consigo fazer sem botar a mão no ferro, por exemplo. Aí, sei lá, outra coisa que eu fazia também era tipo, hoje eu estou sem criatividade nenhuma, mas eu quero treinar 1 hora e meia, beleza, vou subir nessa lira e não vou descer durante 1 hora e meia e vou ficar aqui vendo como é que eu descanso na lira. Sei lá, eu ficava inventando isso, mas isso porque eu treinava muito, entendeu? Então,
Aí, só que aí o corpo foi se transformando, porque eu fui encontrando outros lugares. Então, tudo veio do treino, sabe? O que eu diria, tudo veio do treino. O que eu acho hoje em dia, aí é uma escolha estética minha, não é o que eu gosto de ver necessariamente, sabe? É tipo assim, para onde o meu trabalho vai, é, é isso, tudo é válido, desde que a gente encontre um caminho verdadeiro, assim. Porque, por exemplo, eu tenho passado. Desculpa, estou falando muito. Não, 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 tá uma delícia, pode Eu continuar vou, falando. eu vou concluir essa coisa dizendo uma coisa Não, que eu tenho pensado pode muito falar. atualmente sobre criação. Eu tenho trabalhado muito assim com o processo criativo e acontece muito das pessoas me compartilharem é, vídeos de Instagram, tá? Polêmica, pá, entendeu? Porque eu uso o Instagram, não estou brigando com o Instagram, mas não dá para eu ir trabalhar contigo, entro aí na sala de ensaio contigo, tu me fala o que você quer, você fala, quero fazer um número de trapézio, referência anjos e demônios, tá? Vamos botar isso. Aí amanhã eu abro meu Instagram e tem 10 Você me mandou 10 vídeos sem nada escrito embaixo, você não defende nenhuma dessas coisas. E vídeos assim, sei lá, do balé da China, do dançarino punk alemão, sabe, do circo de rua. Caraca, sabe? Eu tenho trazido muito isso para as pessoas com quem eu estou trabalhando. Tipo, não sou contra que vocês me mandem referência, eu falo. Mas então eu peço para você escrever um parágrafo embaixo e me diga por que você está me mandando, sabe? Tipo, porque às vezes isso, a pessoa manda uma referência, cara, de uns puta bailarinos, sabe? Que de repente a pessoa não é um puta bailarino, é um trapezista, é um malabarista. Vamos pensar aqui, o que, que daqui, sabe? Eu tenho entrado em crise com essa parte criativa, assim, então eu tenho ido muito para o simples, no sentido que, cara, o simples pode ser muito lindo, entendeu? Muito verdadeiro. Quem é você? Qual é o seu corpo? O que que teu corpo no trapézio quer contar, sabe? Eu tenho ido para esse lugar, que é mais dramatúrgico, que não anula o treino, não anula a virtuose, não anula pisca-pisca, paetê, sabe? Qualquer coisa, pode ter qualquer coisa, mas é um pouco a pergunta: o que, que eu quero contar aqui? A pessoa vai comprar um ingresso para me ver fazendo o quê? O que eu estou vendendo? Entendeu? Eu tenho ido para esse lugar. E que é muito isso também, né? Porque, tipo, as vontades, elas são extensas, né? A gente tem um mundo de possibilidades, e principalmente quando se trata de circo. Eu também não sou contra a virtuosa, inclusive adoro, mas eu gosto mais, eu gosto, Te vejo treinando, sei. é, eu gosto. E, inclusive, eu gosto muito de assistir também, mas eu também fico sempre me vendo assim, porque eu gosto de me colocar também em um lugar de desconhecido, no sentido de criação, né? Tanto que agora, nesse último trabalho no Prestes, eu falava, eu quero falar sobre questões de flutuar, de êxtase, de conexão com o divino, descobri Santa Teresa d'Ávila, fui estudar sobre Santa Teresa d'Ávila, sobre ela ter orgasmo enquanto rezava, ter essa relação com Deus de marido e mulher, e eu falei, como é que eu coloco isso? Porque aí vai um lugar de penso, né? Que é tipo assim, eu não quero ser uma coisa que é para falar sobre blasfêmia, eu não quero estar nesse lugar, porque eu acho que para mim já está um pouco manjado, e eu acho que não é isso, né? E eu ficava assim, mas como é que é isso? Como é que é trabalhar essas sequências? E nisso deu muito aquelas vivências que a gente teve, né? Aqui, que é na Escola Pública de Circo da Vila das Artes, que teve muito esse lugar de tu colocar a gente para investigar sobre o lugar que a gente está naquele aparelho e não ir para um lugar tão comum como a gente já conhece. Chegar, fazer uma sequência de balanços, se apresentar e tal. E aí eu sempre, nas minhas criações, ia muito por esse percurso, né?
Mas é isso, tem uma coisa que eu sempre fiquei querendo também saber, que é o teu trabalho com a. Agora eu esqueci o nome, gente. Mas que é com uma pessoa cega, Carol. e aí Ah, com não, a com a Ana Carol, Lu, com a Ana Lu, uma pessoa exatamente. cega? Isso. A Ana Lu. Como foi fazer essa direção, Adele? Tu fez a direção, né? Eu fiz a direção. A Ana Lu é Exatamente. uma parceira. Eu vou dizer, mas deixa eu só falar, dar um retorno do que você acabou de falar. Uhum. É tanto tudo é possível que às vezes o seu interesse criativo, eu penso, pode ser movido por uma coreografia Sim, acrobática, claro, como pode ser movido por uma música que você escutou, né? Então eu acho sim, assim, é, dá para ir para qualquer lugar, assim, sabe? Nesse sim, sentido. A tudo. Ana Lu, ela é uma mulher, nem é da minha idade, eu acho que ela até tem, ela é mais velha que eu, por incrível que pareça. Só um minuto. Oi? Você já jantou? Comeu tudo? Então tá bom. Desculpa, gente. Não, relaxa, de boa. Você tá em casa. E ela é uma pessoa, ela é 100% sem visão hoje em dia. Quando ela nasceu, ela já tinha visão muito comprometida, mas ela tinha 13%, 13 a 8%, não sei. Uhum, E ela foi uma pessoa muito estimulada corporalmente na vida dela. Ela fez aula de teatro, ela fez aula de circo durante muito tempo, ela fez artes marciais. Ela é medalha de bronze paralímpica de judô pelo Brasil. que Ela tudo, é, eu não sabia disso. ela é uma pessoa sinistra do corpo, assim, sabe? Sim, que tudo. E, e eu conheci ela porque uma das oficinas que eu dou às vezes, quando eu não consigo me organizar tanto, eu até gostaria de dar mais, é de montagem de número, tipo assim, então, em vez de ser uma coisa de criação Legal. livre, se matriculam pessoas que estão em processo de número. Ai, que tudo. Aí eu fico ali dando pitaquinho, participando de. E todo mundo Nossa, também, isso é sabe? incrível. Isso Faz é uma quase coisa como se fosse uma coletiva. consultoria. Onde eu vou dando caminhos, aí, parecido com a outra oficina de processo mais livre, mas aí um grupo, uma dupla apresenta o que está fazendo, aí todo mundo assiste, então, Aham. uma coisa bem colaborativa, assim. E aí foi isso, na verdade, a Ana Lu, ela é trapezista, ela já tinha um roteiro, que alguém tinha presenteado ela com um roteiro, Aham. ela tem um parceiro que trabalha com ela há muito tempo, com mão a mão, não no trapézio ela faz solo, mas ela tem um parceiro de mão a mão, e, e aí foi isso, foi uma criação em cima de um roteiro que ela já tinha. Inclusive, Aham. foi a única vez que eu fiz isso dessa forma, porque, em Aham. geral, eu não tenho um roteiro para trabalhar, né? Aham. E foi isso, e na verdade, uma das coisas que eu construía muito com ela e ela trouxe muito para o meu trabalho é, é a possibilidade de lidar com um aparelho quando você não está vendo ele, né? Assim, quando Uhum. você não vê. Eu já fazia muito esses exercícios sozinha, de montar uma sequência e aí botar venda. Eu não sei se eu fiz isso com vocês. Eu acho que tu chegou a fazer sim, que eu fiquei super perdido no dia, foi horrível. Eu não tenho essa memória se eu consigo, se deu esse Eu acho que tempo. fez. Mas Fez, eu são acho que. exercícios que eu já usava para limpeza de movimento ou outros gestos, né? Para pegar uma corda, Uhum. para, enfim, encostar outra parte do corpo na coisa, né? Para pegar, assim. E com ela era o interessante porque ela foi treinada também para ser uma trapezista que sabe aonde está a corda, que, entendeu? Para não parecer que ela não está vendo, né? Entende? Ah, entendi. E aí eu falava, Ana Lu, pô, a forma como você procura as coisas é muito interessante. Você pode lidar com esse objeto da maneira como você lida na vida também. Não precisa ser super certeira, porque você sabe onde está, sabe? Para não fazer o trabalho inverso também. Não colocar o seu corpo e a sua experiência tal como todos os outros, porque nenhum é, né? Não existe tal qual todos os outros, assim. Claro, claro.
Super. E aí, E enfim, é sobre. um caminho de investigação, né? A Ana Lu, na verdade, eu trabalhei, a gente montou o espetáculo na pandemia, e ela é um sucesso, na verdade, ela não para de viajar. Então a gente fica escrevendo edital e fica tentando se juntar de novo, ainda não conseguiu. Mas, enfim, é sempre um trabalho contínuo, né? E Adele, quando tu faz a direção, por exemplo, né, ou quando tu presta consultoria, porque são duas coisas diferentes, né? Quando tu vai prestar uma consultoria, quando tu vai fazer uma direção. Como é ver o teu trabalho no papel de direção, quando ele ainda vem no outro, ele ainda fica rodando aí pelo mundo afora, né? Como é que é isso? Tipo assim, tu ainda trabalha fazendo uma direção contínua, tipo a pessoa está se apresentando, ou não, tipo, o espetáculo sempre vai ser aquela mesma coisa, mas tu já passou a direção, por exemplo. Tu fez a Ó, direção durante o período de criação, foi. A pessoa está apresentando ainda e não mudou nada. Então, tu nunca mais viu o trabalho, mas ainda a direção é tua. Mas como é que é isso, tipo? eu acho que são acordos. Eu pretendo, daqui a 5, 10 anos, te dizer de muitos espetáculos que eu dirigi, mas eu não dirigi muitos espetáculos. Então, assim, o que eu posso te dizer hoje, cada caso é um caso, né? Por exemplo, se eu vou para aí e dirijo o seu trabalho, eu não vou Uhum, conseguir estar aí ensaiando com você. De toda claro. forma, eu acredito que a gente consiga ter uma aproximação suficiente de vídeo e tecnológica para conseguir acompanhar de alguma forma o trabalho. Eu acho que é o mais legal isso. É assim que eu trabalho quando alguém está me dirigindo também, nos meus Sim, projetos. total. Nunca aconteceu de alguém me dirigir e nunca mais aparecer, entende? Nunca Uhum, aconteceu. E também acho que não dá muito, pelo menos para mim, porque eu sou uma pessoa que acredita que o trabalho vai ganhando outro ritmo, o tempo vai passando, os temas vão mudando, talvez uma cena que uhum, fazia sentido há 5 anos atrás não faça mais agora, entende? Então, eu uhum. sempre acho que existe essa possibilidade de mudança. E sempre acho que o melhor é ser um trabalho conjunto. Sim. Eu, é, eu nunca vivi de convidar alguém para fazer uma direção. Toma aqui o seu cachê, beijo, tchau. E eu nunca vivi de me convidarem assim, Sim, até hoje. até hoje. Então, eu não sei, entendeu? É, sim, total, total. Mas é isso, tu tem trabalhos com coletivos também, né? Tu tem um trabalho que eu acho que é o Mão, né? Que também tem mais de uma pessoa em cena. Sim, E é uma criação coletiva, o Mão? é. O Mão, é, o Mão é uma criação. Os dois últimos trabalhos que não sou eu sozinha foram criação coletiva. Os dois, o Renato que dirigiu. Então, também, como eu convivo muito com o Renato, Renato Linhares, gente, quem quiser saber quem ele é, tá? Só porque eu falo bastante dele. Também eu penso de uma forma muito parecida com ele, aí eu já não sei quem é quem, entendeu? Eu já não sei se eu trabalho assim, porque eu sempre trabalhei assim com o Renato, ou se eu já gostava de trabalhar assim, entendeu? Se a gente foi Sim, total. encontrando isso. Isso é Mas incrível também, né? e que é da ordem do coletivo, e não só Quando se tem uma coletivo do conexão. elenco, coletivo da autonomia da trilha sonora, né? Assim, tipo, não que cada um vai fazer o que quiser, porque sempre tem a direção, Uhum. mas no sentido de que sim, uma trilha pode chegar sem ter uma cena, e essas trilhas gerar uma cena, sabe? Sim, O Mão total, foi total. coletivo, ele foi uma coisa, inclusive, que eu estou querendo fazer agora de novo. Ele foi a reciclagem de uma estrutura que eu usava num espetáculo antigo. Então, a estrutura já existia, o miolo duro dela. A gente Uhum. transformou, a gente agregou coisas à estrutura, Uhum. porque quem usava a estrutura era eu sozinha, então ela não era tão grandiosona assim para fora. Mas a gente reutilizou uma coisa, essa estrutura do espetáculo que eu estava sozinha. E a gente criou tudo ali. A gente chegou ali no primeiro dia da sala de ensaio, com aquele bando de ferro, cada um, sei lá, se imaginando de um jeito, entendeu? E foi Aham. isso. E aí criamos ali, sabe, junto, Sim. com condução, com improviso, com
texto de alguém que levou, com música de alguém, entende? Tipo, Entendo. foi indo, parecido com o processo que eu fiz agora, que foi de direção, que foi um convite de uma pessoa que se chama Ricardo Gadelha, que trabalha com bambu. Trabalhou com a Sim, Poema, que trabalha com bambu em Brasília, tal. Falou, quero te chamar para dirigir, para fazer. O elenco é Lana, Fabinho e eu. Tinha um universo, que era o quintal, era um espetáculo infantil, então tinha isso. Bambu, quintal, espetáculo infantil. E um elenco que nunca tinha trabalhado entre si, porém, dois são meus grandes parceiros, porque um faz o mão comigo, enfim, já trabalhei muito, que é o Fabinho, e a Lana é minha parceira de dança vertical, que faz todos os trabalhos de dança vertical comigo. Então, tá, uhum, e eu acompanho o trabalho do Gadelha, do Ricardo também. Então, eu sabia um pouco que tinha, mas eles nunca tinham trabalhado entre si, né? sim, Então, era assim, o que poderia sair dali poderia ser um espetáculo super virtuoso de acrobacia aérea, poderia ser um espetáculo de muita palhaçaria, sei lá, não sabia. A gente criou até o cenário, a gente tinha um monte de bambu e foi imaginando o que queria daquele bambu, sabe? sim. Então, assim, foi um processo bem coletivo, a cenografia participou muito, assim, e o material que a gente criou ali com eles três foi também o que foi levando para onde foi levando o espetáculo, sabe? Sim, total. Eu acho que eu tinha visto, eu fiquei muito curioso, que eu vi só um trecho do vídeo no teu Instagram. Não sei se é um trabalho infantil que tem uma estrutura, que tu pega umas almofadas bem grandes, Sim, é o meu sabe? infantil, o meu solo. Pois é, foi tu que criou aquela ideia daquela estrutura? Como é que é? Porque, tipo, ali é um aéreo, eu considero um aéreo, né? Tipo, é um material de aéreo, é uma É um acrobacia aéreo, aérea, é uma acrobacia exatamente. aérea. E aí eu fico pensando, caralho, meu irmão, não basta ter um trapézio e uma lira, a gata vai lá e cria uma parada para ela viajar. Que loucura é essa? Tipo, é Eu muito fico massa. viajando em criar coisas que um dia eu acho que eu vou criar só uma coisinha desse tamanho, mas cada vez é um negócio enorme, entendeu? Como Enorme, pendurar. cara, enorme, porque parece muito uma coisa, quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, que vontade de estar aí em cima com ela, porque tu dá é tipo um convite, eu não sei, eu fiquei muito nessa sensação. Alguns amigos circenses meus falam isso. Eu vou procurar, eu vou compartilhar aqui com vocês um link para vocês verem depois. Sim, por Eu favor. tenho, na pandemia, eu fiz um projeto online, como todo mundo, e uma das Aham. coisas que eu fiz foi um doc de criação desse espetáculo. E aí eu entrevisto o cenógrafo, entrevisto todo mundo que participou comigo na criação, é Que muito legal. massa! Isso é necessário demais, isso é muito massa, porque isso faz com que a gente veja para além do que a galera só assiste, né? Ver toda essa construção, toda essa dor de cabeça também que a pessoa tem de, ai, como é que eu faço isso? Ai, eu tive essa criação, mas como é que eu aplico, eu saio do mundo onírico, trago para cá, para a realidade? Como é que eu posso? O que é possível, né? Porque a gente trabalha muito com o circo do possível, que é tipo, o que é possível colocar no meu circo? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido, dossiê de criação. Achei. Vou compartilhar no chat de vocês, Ai, por favor, eu quero. Uhul. porque é muito legal. E no fim, depois da pandemia, eu não consegui fazer nada com isso, porque eu nem. O que eu vou fazer com um documentário? Aí, enfim, às vezes eu envio para alguém, assim, então quanto mais eu compartilho, é mais legal. Deixa eu só ver aqui onde eu. Mas ele tá no YouTube? Cara, ele está no YouTube, talvez ele esteja até aberto no Linktree ali da minha bio. Mas eu coloquei aqui para vocês. Ah, eu Já não estou acessei atualizada aqui. interneticamente, tecnologicamente comigo mesma, então eu nem sei dizer Já se no coloquei link da aqui. bio, Já vou mas curtir está para aí. assistir. Já, É, já vou mais tarde pedir uma pizza para assistir ele. e depois você me conta. Todo mundo pode assistir, pode entrar em contato comigo, tá, gente? A gente está Por numa favor. janelinha fechada, mas assim, eu sou uma pessoa acessível, vocês veem que eu converso bastante. Muito! Ela é maravilhosa. Mas Mas aí esse é isso. solo, Gil, vou te Uhum. contar.
Por Eu favor. estava vindo de umas temporadas com um espetáculo coletivo que eu tinha, que era o Lua Gigante, que era uma bicicleta que já era. Eu sempre tive essa pira de fazer acrobacia aérea sem ser num objeto clássico aéreo, tecido. Eu fazia muito, Elira, eu trabalhava com isso, só que eu tinha vontade de fazer outras estruturas. Eu sempre tive essa proximidade, esse interesse, sempre tive muitos amigos serrilheiros também, sabe, serralheiros, e que tinham interesse dessas coisas. Então, eu penso muito no cenário, não na parte estética, essa parte eu não sou boa, mas na parte estrutural eu sou boa. E aí eu queria Mas tu montar um sonha, solo. Adele, tipo assim, essas ideias, como é que elas surgem? Tipo assim, para esse espetáculo, por exemplo, né? Então, esse espetáculo talvez até no doc ele mostre. Esse espetáculo eu queria trabalhar sozinha, porque eu estava vindo de trabalhos em equipe muito cansada do mão, de um outro infantil que eu fazia, e eu estava assim, chega, quero trabalhar sozinha, sabe? Estava meio assim. Eu na vida, assim, Aí, nesse momento. Eu na vida. aí convidei uma pessoa para me dirigir, que era uma pessoa que já tinha me passado uma cantada falando, pô, o dia que você quiser montar alguma coisa e quiser me chamar, tinha dado essa deixa, aí eu vou anotar aqui. Anotei, sabe? Aí estávamos lá, sem estrutura, criando o que, que a gente tinha vontade de fazer. Eu queria fazer para criança, porque a minha filha devia estar com uns 4 anos na época, eu estava meio monofocada nesse tema. É, queria fazer alguma coisa de aéreo ou acrobático, mas que fosse numa estrutura que eu construísse e que fosse fácil de viajar. Porque essa estrutura ela é grande, mas ela é muito inteligente, ela desmonta, eu consigo levar no avião comigo, não comigo lá em cima, mas como mala, eu consigo levar. Aí, cara, fui para o Uruguai fazer sei lá o que, já não me lembro mais, estava com a Margot, começou a chover, aí eu fui fugir da chuva com a Margot, entrei num museu do esporte lá do Uruguai, sei lá, em Montevidéu, e vi uma imagem que era essa estrutura, que era isso, tem isso no parquinho, né? Isso é uma coisa de parquinho, e lá, nessa história da ginástica olímpica do Uruguai, era onde as pessoas nos anos 50 faziam treino. Então, eram essas escadas assim, horizontais, e 500 mil pessoas ali penduradas, fazendo não sei o quê. E tinha essa imagem dessas mulheres atletas de vestidinho anos 50 retrô, assim. Aí eu tirei uma foto, falei, Flávio, que era o meu tiro, que foi quem dirigiu. Flávio, vou fazer isso. Aí ele, porra, Adélia, achei que a gente ia fazer uma cadeira. Então nasceu assim, sei lá, de uma coisa completamente aleatória, entende? Engraçado. Um espetáculo de circo para crianças, né? Que é um espetáculo circense para crianças. Que é um público bem exigente, né? É um público bem mesmo, assim. Como é que foi? Ele rodou muito, Adele? Chegou Ele a fazer rodou algumas apresentações? bastante esse espetáculo. Eu estou em vias de montar um outro solo, porque eu acho que solo roda mais. Então eu estou nesse momento. Mas ele, assim, criança é um público exigente, a gente tem muita competição também com outros atrativos, estamos num tempo difícil. Uhum. Mas eu também, assim, é um espetáculo para criança, como esse agora que eu estreiei, do Bambu, que também é para criança, mas como eu sou mãe de criança, eu odeio ver peça ruim, cara. Eu acho que o espetáculo de criança tem que ser feito para adulto também, entendeu? Ele tem que ser, assim, Sim, bom para todo mundo, sabe? total. Total. Porque você pode fazer uma linguagem para criança, mas que um adulto fique preso ali e se encante. Claro que, Claro. né, não é que o adulto vai sair pensando, sei lá, não é isso, mas assim, então ele foi muito pensado assim para todas as gerações, e realmente eu vendo ele como um infantil. Sim. Vendo não, porque eu aposentei ele, mas eu vendia como um infantil. Mas, Uhum. enfim, ele viajou muito para festival de circo, não necessariamente infantil. Ele teve em cartaz em ocupações de teatro que funciona para infantil e em teatros que não necessariamente é infantil, mas em horário infantil. Eu até fiz horário.
que não é infantil, eu já fiz ele com umas plateias só adulto, assim. Aí eu não gosto, eu fico achando que é bobo. Uhum. Só ter adulto na plateia, entende? Sim. Acho meio descolado. É para estar todo Tá. mundo, entende? Assim, Aham. sabe? Chique, chique. Tu já tá há quanto tempo rodando com ele, Adélio? Porque eu acho que ano passado vocês fizeram, né? Ano passado vocês fizeram, foi 2024 ou foi Amor, 2025? não, ele tem 10 anos, já fazer 11. Ah, A gente começou, eu caraca! comecei, eu tinha 32 anos, 31 anos, Meu 32. Deus, Adélio, uma vida, já um Uma espetáculo. E que vida, milagre! Porque, tipo uma assim, vida. é muito raro você ver um espetáculo durar toda por N questões, porque a gente vive em um sistema capitalista que os editais e festivais solicitam que você cada ano mandem coisas novas e não, tipo assim, não tem uma coisa de valorizar aquele trabalho que você já tem, né? De, tipo assim, perdurar por muito tempo. E ver um trabalho de 10 anos assim durando é realmente gratificante, que eu acho, né? Até a Exatamente gente porque. surpreende, amigo. A gente todo ano acha que vai se aposentar. E o infantil que tu tem, esse que tu acabou de O falar? infantil, ele durou 6 anos. Caraca, também é muito tempo. Durou. Foi muito tempo. E tu fez, Agora, além do eixo Rio, né? Tu foi para outros cantos com ele. além do eixo Rio, fui para. Com o infantil, eu fui para São Paulo, fui para o Sul. Não, fui para o Pantanal, fui para Recife, Caraca, que massa. Foi bem aqui pertinho. fui Ai, para o que ótimo. Uruguai, fui para fora com ele. Que massa, cara. Isso é muito necessário, assim. Eu fico muito feliz agora que tu falando isso, que tu rodou com o trabalho, porque tá uma escassez. Ao menos assim, aqui na cidade de Fortaleza a gente fica muito nessa onda de, tipo, tem muitos teatros, mas tem teatros que recebem aéreo adequado. Aqui no Rio tem pouco. Aqui a gente tem bastante. Tem muitos teatros que recebem a estrutura de aéreos, mas não temos riggers. E aí essa é a dificuldade, porque, tipo assim, dentro dos teatros não tem os profissionais adequados para se trabalhar. Então, Ah, quando você vai não, não, não. trabalhar. Rigger a gente que tem que levar mesmo. Não, e tudo bem, mas, tipo assim, acontece que quando você chega para apresentar aqui no Teatro de Fortaleza, eles falam, ai, não pode balançar, ai, não pode fazer isso, ai, não pode mexer muito, porque eles não entendem. E aí eles ficam com medo da gente derrubar a vara. Só que até eu explicar, fazer toda uma coisa, eu fico, caralho, eu estou prestando uma consultoria para um equipamento cultural e não estou ganhando para Amigo, isso. essa parte é muito difícil, mas esse é um dos É, motivos que eu gosto de construir minhas próprias estruturas, porque aí eu não preciso de nenhum lugar para pendurar, entende? entendi, isso é incrível. Uhum. E isso é uma coisa, enfim, a minha cabeça também é muito de produção, sabe? Sim, Às vezes eu até peco, às vezes eu faço menos porque eu acho que vai ser mais fácil de produzir. Eu tenho que ficar me cuidando nesse, entendo. sabe, nessa métrica, nessa medida. Sim, Mas eu tenho pensado cada vez mais, porque aqui no Rio, por exemplo, já fizemos vistorias em milhões de teatros, já levamos rigger em milhões de teatros. Eu sempre faço projeto formativo, convido os teatros a mandarem as suas equipes para que os profissionais façam aula de rigger e de segurança nos meus projetos. Faço tudo isso, continue com esperança, tá? Só que assim, amor, tem que pagar minhas contas também, entende? Então também eu sim, não vou ficar fazendo. Hoje em dia, para mim, é impossível pensar um espetáculo que tenha duas coisas penduradas dentro de um teatro. Duas pessoas. Eu não penso, porque eu sim. falo, eu vou montar, vai ficar lindo, vou apresentar ali no teatro tal, e depois eu não vou ter lugar para apresentar, entendeu? Não vou conseguir tirar dinheiro Sim, disso. Eu tenho pensado muito em dinheiro, em economia, claro. Até porque entende? tu também tem mais além de tu, né? Para se pensar, não é só Ah, e tu tem todos uma filha. nós, velho, sabe? Assim, eu tenho trazido um pensamento muito marxista para os meus contratos, entendeu? Uhum, É uhum. força de trabalho, velho. É. Mas Entende? é investimento, É é investimento, tempo, é dinheiro, exatamente. Então, eu fico pensando que nem se eu fosse uma outra empresa de produto, se eu, sabe, quero fazer uma fábrica de pão de queijo,
Eu preciso ter um queijo que seja acessível para eu vender para esse público aqui, porque minha loja é nesse bairro que tem esse tipo de coisa, entendeu? Tem que estar E tudo. até legal, Adele, tu falar isso, porque eu tô lembrando assim de um texto que eu estava lendo agora, que eu, enfim, gente, eu estou muito cansado, então eu não vou lembrar muito o nome das pessoas, da autora, enfim. Mas eu estava lendo um artigo sobre circo que estava falando exatamente sobre essa questão da virtuose e sobre essa questão do risco como estética, né? E nesse texto ela fala que uma das coisas mais esplêndidas que o circo que se criou, né, das lendas circenses, que é, ai, esse aqui ele corre o risco de vida, dá para ver, né? Isso surgiu exatamente quando o sistema capitalista começou a mudar e as pessoas tinham que chamar mais atenção que o circo do outro. E aí tinha que falar assim: o meu trapezista ele faz coisa vendada e sem rede. Ah, então o Uhum. meu vai dar mais volta. E aí eu fico pensando, caralho, o circo está vivo até hoje porque ele encontrou soluções, a linguagem circense, encontra soluções e hoje em dia até mesmo nos circos de lona a gente vê, por exemplo, o final dos circos que eles botam personagens da Disney, né, que tem todas essas questões. E eu falo, isso é incrível, porque, tipo assim, cara, tem que sobreviver, né? Tem que estar levando essa Mas o galera para lá, tem circo, que a vender. Hermínia, a Hermínia tem muitos artigos sobre isso, assim. Uhum, O uhum. circo foi o que mais adicionou coisas e trouxe coisas Coisas, e exatamente. dialogou, entendeu? E a gente tem que pensar Foi. isso. E tem que ser o sobreviver Mas aí eu mesmo. fico pensando muito sobre isso, sobre a gente, né? O que é que a gente faz também para ser atualizado? Tipo assim, porque eu fico pensando, eu estava conversando com a Bruna, a produtora da TV Aberta, que é a que realiza esse festival, estava muito conversando com ela e estava falando, pensando nisso. Bruna, como é que a gente pode continuar fazendo o que a gente gosta e tirar dinheiro disso também, sabe? Porque eu quero ainda ter as minhas ideias, eu quero ainda colocar este lugar de criação, né, contemporânea, as minhas pirações, mas eu também quero dinheiro, eu quero também, tipo assim, ter um mês bem, né, que eu não fique me preocupando. E aí a gente estava pensando em outras coisas de tipo assim, ai, vamos pensar nisso, como é que chega para isso, de fazer uma criação para isso, para vender isso, né, tipo. E é muito isso. Enfim, fiquei A muito pensando. Jordana vai falar e vai dizer para gente como é que faz. Fala É, aí, oi, Jordana. Jordana, tudo bem? Jordana levantou a mão. Se quiser falar, pode falar, hein? Oi, gente, vou falar sim. Oi, tudo bem? Que paraquedas que eu caí aqui, gente, eu tava aqui. Então, ouvindo vocês falar sobre o circo, e eu fico pensando que cada vez que vocês falam, né, o circo, são essas pessoas inúmeras no Brasil todo e no mundo de uma forma geral, que fazem o circo, né, o movimento. E eu tenho também tido muitas visões assim sobre economia solidária, né, e essa difusão do coletivo solidário daquela e como que isso se encaixaria, né, nessa nova forma capitalista de se viver, de, de, de como que encontraria-se uma forma de a estrutura que a Deli faz possa também chegar ao Gil aqui em Fortaleza, de uma certa forma, para ele também poder usufruir. E isso, essa participação dos objetos e das formações também, claro que vão vir junto, elas conterem um papel mais social. Eu acredito que é uma fuga do que está sendo posto para a gente, é, tudo bem que temos que ter o dinheiro sempre no meio, porque é a forma de sobreviver, mas que a gente consiga ter mais pessoas envolvidas. Não sei, eu já, Eu acho que dá para vocês já juntar pensaram tudo, nisso? Jordana. Dá para Eu acho que juntar vocês. tudo. Assim, a gente precisa ser criativo, a gente precisa pagar as contas. Se a gente tem interesse no coletivo, tem gente que não tem interesse no coletivo, tem gente que tem, né? Então também temos que respeitar essas diferenças das pessoas. Pode ir para um lugar mais coletivo, pode. Espera aí só um minuto. Tá bom. Desculpa, gente. É porque está tendo um concerto de cano de água aqui em casa. E a gente, dentro ainda de tudo, temos uma situação precária de mundo, de
de valorização do trabalho como um todo, né? A Uhum. maioria dos trabalhos. Então, a gente, como artista, como circense, entra ali aqui no Rio, eu não sei como é que é aí a divisão de dinheiros em edital. O circo é o primo pobre, é pouco dinheiro, assim. Aqui a gente tá. Aqui o circo não tá pobre, não. Aqui o circo, inclusive, passou a dança. Pois é, vocês são muito O melhores do circo, que a gente nesse sentido. o circo aqui Aqui a gente é primo pobre. a Então, gente está assim, equiparado com o teatro, inclusive está até legal os valores. Claro que ainda não são os valores adequados que a gente sonha para se montar uhum. um projeto, mas assim. Não é um valor continuado, é um concurso, não é para todo mundo. Então, eu tenho um Uhum, pensamento, sim, de todos esses trabalhos que eu faço, de alguma forma, eles tentam alimentar um ao outro e criar uhum, uma rede de pessoas que também aprendam e participem e colaborem, sabe? uhum, Tem isso. Agora, eu não sou hoje em dia, sabe? Eu trabalho há mais de 20 anos com isso. Eu não sou uma pessoa engajada socialmente no sentido de ir para a rua, trabalhar, fazer oficina gratuita. Eu não sou, porque infelizmente não tem tempo, entendeu? Então, uhum. eu fico pensando economicamente, sim. Eu penso em dinheiro, sim, sabe? E acho que as pessoas que estão lá trabalhando no social, elas têm que ser muito valorizadas também. Então, tem essa Despesa. balança aí, né? Uhum, uhum. Eu também fico muito pensando sobre isso. E eu já tive até essas conversas com a Jordana outras vezes, que eu falei, agora o meu foco é ganhar dinheiro. Eu sempre, quando eu olho para ela, que a gente vai conversar sobre essa questão social, a primeira coisa que eu falei é, quero ganhar dinheiro. Agora eu estou num momento que é mais self. Estou numa coisa mais egoísta, num momento que é pensando em mim, que eu agora não estou com coletivo. Não E é é muito egoísta, é isso. profissional. Mas eu falo, quando eu falo egoísta, eu gosto de falar isso, porque parece que dá uma atenção também agora para mim, eu Uhum. dando uma atenção para mim, porque eu trabalhei muito tempo também no coletivo. E eu agora estou num time, que é tipo assim, pela primeira vez, porque com o circo foi a única linguagem que eu parei e que eu consegui olhar para mim e me ver criando só. Porque no teatro eu não me via criando só. Eu tinha muito essa dificuldade e eu não me via trabalhando só. E com o circo eu falo, caralho, é tão legal estar aqui, eu construindo, fazendo as minhas potências. E aí eu comecei a me ver só, e o circo entrou na minha vida assim. Mas é basicamente isso, assim, Chico, gente. A Massa, Jordana Jordana. levantou a mão de novo ou a mão estava Não, levantada? acho que é essa que ela não tirou ainda. Mas, Eu não gente, tirei, alguém quer peraí. fazer. A Jordana é uma graça. É, ela foi minha aluna, inclusive, na Vila das Artes, no meu curso de trapézio. Maravilhosa. Ai, Tanto ela demais, quanto a Letícia, que está aqui. demais. Mas é isso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, Adele, para a gente já se encaminhando para esse final desse podcast, né? Quase um podcast aqui, falando. Ninguém é obrigado, não, tá? Até porque, enfim, era exatamente essa partilha. Mas se alguém quiser falar, pode jogar aí no chat ou levantar a mãozinha que nem a Jordana fez. Mas no mais, eu, por enquanto, vou logo passando aqui para os créditos, né? Eu quero muito agradecer a Adele, que é uma pessoa que eu admiro demais, demais, demais. Foi uma conexão muito massa que eu tive com essa gata. E agradecer a Tempo Aberto, a Bruna Pessoa, que está idealizando esse festival, que seja o primeiro de muitos, que a gente consiga trazer mais potências também nessas próximas edições, né, Bruna? Vamos jogar para o universo aí que tenha bem mais próximos, que a gente tenha bem mais dinheiro também para poder fazer um festival do jeito que a gente quer. Agradecer a Secretaria de Cultura de Fortaleza, né, a Secutfor, que nos possibilitou esse edital a partir das áreas técnicas. O Tuel levantou aqui a mão. Tuel, quiser falar? Pode falar. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Para agradecer mesmo, assim, eu me sinto muito contemplado, né, com essa reunião, porque eu estou participando de um processo formativo em circo, que Gil foi meu professor de trapézio, e Ah, aí a modalidade escolhida para pesquisa, né, e criar-se um número de formação de final de processo, foi o tecido, né? Mesmo que eu também vá ali explorando no trapézio, na corda lisa, estou ali estudando tecido, explorando, né, entendendo como que é também
Porque, assim, eu tô muito grelado com esse rolê da criação, né? Da criação. A dramaturgia em si e de entender também, porque como eu venho do teatro, eu estudava muito esse rolê de objeto e dramaturgia, corpo e objeto, como é que a gente pode estudar, né, em cena e se criar. E aí no circo, estudando aéreos, são os aparelhos, né? Como é que o meu corpo pode se difundir juntamente com o aparelho para contar coisas, mas também entendendo ali e buscando compreender que para além de eu me mostrar, o aparelho ele também se mostra, né? E que também entendendo que tipo eu sou iniciante, né? Nesse rolê do aéreo, então tudo para mim é muito novo, até de entender também o meu corpo e me apegando com essa ideia de que o simples ele é genial, de que se eu quero contar alguma coisa, como é que eu posso contar e chegar lá nesse lugar também de compreender que a virtuosa ela é necessária sim, mas que eu posso ir para um outro lado, né, de sei lá, não ficar se cobrando tanto, se remoendo tanto às vezes, e de entender que o aparelho ele também vai se mostrando, né? E que eu preciso entender como é que ele se mostra, que eu também não quero me mostrar sozinho, eu quero que ele se mostre. E ele está lá, né, poxa. Então acho que muitas coisas aqui que eu anotei me contemplam, tipo, como é que como é que eu quero apresentar, né? E o número, como é que eu posso fazer, que tudo é possibilidades também, tudo é válido desde que você saiba para onde ir. Eu acho que isso me pegou também. Agradeço. O simples pode ser muito bonito e o é bonito, né? E aí, dicas, né? Essas dicas que as dramaturgias e a criação elas podem ser movidas por uma coreografia. Eu também venho da dança e do A reggae. Adele também faz dança vertical aí, né, Adele? Eu Dessa tava pesquisa, referência. e movido por uma música também, né? Então acho que é isso. Agradeço mesmo. Ô, Não sei. Tuel, muito bom te ouvir, mas olha só, o teu pensamento de se ver compartilhando com um outro elemento e o desejo que esse outro elemento apareça, já é um caminho, né? Isso aí já é um lugar de começo, entende? E acho que quando você vem do teatro, uma coisa que se discute muito no circo hoje em dia, e acho que para fechar a gente pode assim ficar com isso, tá, Gil? Aquela corte psicanalítico para fechar, vamos ficar com isso. Mas é que assim, foi-se o tempo em que para a gente pensar a dramaturgia em circo, a gente tinha que usar o teatro como referência, ou a dança como referência, entende? Hoje em dia não precisa, a gente pode desenvolver uma dramaturgia circense como estão desenvolvendo, como tem, e eu não E preciso como já necessariamente... existe há milênios, né? Porque o circo já tem a sua dramaturgia, sempre Exatamente, teve, né? sabe? A gente não precisa pensar o teatro para criar algo de circo. A gente pode ser um artista de teatro também e usar as duas, isso a gente pode, mas estou dizendo assim, um pouco dentro disso das frases que você anotou. Você anotou boas frases, é isso, é criar a sua história aí, né? Sim. Obrigado. Acrescentar, né? Não é, porque não é seguir uma coisa, é acrescentar uma história. Acho que isso é um pensamento legal. O que eu agrego para o movimento circense, para o pensamento de dramaturgia circense com o meu trabalho? Isso pode ser um bom pensamento, em vez de como é que eu tenho que fazer para estar aqui, sabe? Tudo. Ai, gente, é isso. Ai, muito massa. Passa tão rápido, cara. Já faz uma hora que a gente já Nossa, eu tinha tá. começado a falar, já era 7h40. Eu falei, meu É, Deus, eu só respondi uma coisa. nada, que nada. Foi incrível. Gente, muito obrigado. Adele, você é incrível. Quero tu para mim. Eu já te disse. Eu não sei como é que eu faço para te colocar aqui em Fortaleza, porque para mim, tu é aqui dessa cidade, tu precisa vir mais. Quero tu mais aqui, quero poder criar mais contigo. Espero que logo, logo você possa estar aqui também com
esse laboratório que foi tão importante de dramaturgia, não de dramaturgia, mas foi de criação, composição cênica. E é isso, cara, eu sou teu fã. No mais, agradecer de novo ao Tempo Aberto, a Bruna Pessoa, né? Que é uma pessoa incrível, é tudo. Eu adoro usar isso, porque toda vida eu falo pessoa, uma pessoa. Mas que é uma produtora que já vem trabalhando com o circo também há um tempo, em que a gente vem caminhando juntos aqui e já vem fazendo essa mágica circense aí comigo, tanto do Pluma quanto agora do Preces, e agora o festival e outros trabalhos também que já têm vindo, assim como Varietoche e outros. Agradecer a vocês por terem ficado aqui, que eu sei que é essa missão, né, online, mesmo no mundo pós-pandêmico, a gente ainda consegue ter essa conexão com a maravilhosa da Adélia do Rio, né, por vias, enfim, Wi-Fi aí, mas é isso, galera, simbora nós, que a gente Peraí, possa se deixa eu encontrar. agradecer Ai, por agora. favor, Você rasgou a seda para mim e eu queria também te agradecer muito. E acho que é isso, acho que a gente encontrou aí alguma conexão de trabalho nessa vida de energia e que eu acho que pode ter muitos frutos. E já, né, nesses 2 anos, não sei se foi 3 anos ou 2 anos, te acompanhando, vejo que se move muito, é muito prazer conhecer a Bruna e conhecer vocês também, Letícia e Jordana, Tuel, que estão aqui, para a gente se conectar mesmo nesse papo da Jordana, é isso, também a tecnologia ela é boa para isso, mas eu quero continuar querendo ir aí presencialmente, então, online é bom, mas presencial é melhor. vamos ver essas possibilidades, né? Eu acho que tudo é Vamos. possível e a gente faz acontecer, vai dar bom. Super. Muito, muito obrigada. Também sou sua fã, Gil. Beijo. Simbora nós, gente. Beijo, gente. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Boa obrigada noite. mesmo. Gratidão! Beijo, beijo. Gratidão. Foi a Jordana que falou isso.